Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Muito bom dia, gente. Ou nem tanto assim, né? Eu acordei com o meu olho inchado pra caramba, não sei porquê. Parece que eu tava a noite toda sem dormir, mas... Bom, bora lá, né? Trabalhar. Trabalhando de graça, mas bora trabalhar, tomar café e começar o dia. Eu quase cheguei atrasada, tá, gente? Eu perdi o primeiro ônibus e esse daí, quando saiu, já saiu um pouco mais tarde do que o horário que eu costumo sair. Mas deu certo, eu cheguei lá, as meninas já estavam lá e, bom, nem deu tempo de ficar ali, né, nas mesinhas conversando muito. A gente já teve que subir pro hospital, porque já estava quase dando 8 horas. A gente entra no hospital às 8. Então, a gente subiu pra poder se trocar. Tem que prender mais meu cabelo. Tem que? Prender mais. Naquele dia que eu fui fazer o procedimento, tava caindo quase caindo meu cabelo no campo. No chão? No campo. Estéreo. Ah, tá. A Gabi teve que puxar ele. Para subir agora no estádio, você tem liberação para eles lá. Nossa, eu queria tanto que pudesse filmar lá. Mas não pode. Sessão de fotos agora. Oi. A sessão de fotos da garota. Vai, Duda, arrasa. Próximo sou eu. Tirei um monte. Solta sem braço, não. Solta os braços. Ah, você quer tampar? Ah, mas com o braço cruzado também tá bonito. Cruza os braços também, o solto tá esquisito. É, o foto foi esquisito. Cara, eu tô derretendo, tá? Derretendo de calor. Mas estamos aqui fazendo foto. Passando aqui, gente, pra fazer o meu diário, né? O diário da estudante de enfermagem. Contar pra vocês um pouco sobre o meu plantão de hoje. Hoje o meu plantão ele foi bem tranquilo. Nosso paciente, ele estava internado há 46 dias, tinha feito uma revascularização do miocárdio, mas não tinha muito assim, não tinha muitas questões assim nele, sabe? Ele não tinha nenhum tipo de acesso, nenhum tipo de dispositivo, nada. Um paciente estava lúcido, estava orientado, ele estava conversando normalmente, ele andava sozinho. Então, foi um paciente muito, muito de boa. A minha dupla de hoje foi a Duda. Provavelmente a minha dupla vai se manter, né? Hoje, segunda, e amanhã, na terça. Só vai trocar, né, de novo os papéis. Provavelmente eu vou pra anotação. Hoje eu fiquei com os procedimentos e ela com a anotação. Só que assim, gente, é igual o professor falou, sabe? Você vai ficar na anotação, você vai ficar com os procedimentos. Mas durante o dia, tipo, a gente vai ajudando uma outra, né? É mais na questão da responsabilidade. Tipo, a responsabilidade da anotação de hoje era dela. E dos procedimentos era meu. Era minha responsabilidade. Só que ao longo do dia, tipo, a gente vai se ajudando, sabe? Eu só aferi os sinais vitais dele, fiz algumas perguntas sobre a cicatrização dele, se ele estava sentindo dor, se não estava, se estava tudo certo. Ele estava de boa. A única
questão dele, né, a única reclamação era na hora que ele ia tossir, que ele sentia um pouco de desconforto, mas era normal por conta da incisão, né? O nosso paciente hoje, gente, ele se emocionou um pouco conversando com a gente. Eu não consigo nem imaginar, sabe? O quão difícil é de estar longe das pessoas que a gente ama. Ele tá lá há muito tempo já, né? Há mais de um mês, então é muito complicado. Ele tava preocupado com o cachorro dele. Tem quem cuide. Mas o cachorro dele não fica com qualquer pessoa. E aí, contando sobre isso, ele se emocionou, sabe? Ele começou a chorar. É difícil, gente. O ambiente hospitalar não é um ambiente legal, né? Obviamente. E a gente, como profissionais da enfermagem, a gente tem que ter esse tato, sabe? Essa empatia com a pessoa. É igual a gente tava conversando com um enfermeiro lá. Assim, muitas pessoas falam, né, que enfermagem por amor. Nem sempre é, né? Todos, né, deveriam, nem todos são, mas deveria ter essa questão, gente, de se sentir empático, de se colocar no lugar do outro, porque imagina, né? É difícil, então, gente, você ser enfermeiro, tá? Não é você ser insensível, porque falam muito, né, que porque igual, eu acho que eu já ouvi isso, tá? Eu sou uma pessoa muito sensível, muito sensível. Qualquer coisa eu choro. Eu sou assim, gente. E já falaram, né, que não, porque pra ser enfermeira você precisa ser firme, que não sei o quê. Gente, nem sempre, tá? Tinha uma frase que dizia assim que não exatamente nessas palavras, mas a minha frieza não salva ninguém, tá? Muito pelo contrário. Às vezes a sua sensibilidade pode salvar alguém. Na verdade, eu acho que é até um ponto positivo, sabe? Quando você é frio demais, você... Tipo assim, tanto faz, sabe? Tanto faz o que a pessoa tá passando ou não. A questão é não absorver, né? Mas se colocar no lugar do outro é importante. Primeiro que ao tratar os outros, né? Tanto a equipe quanto os pacientes, você sendo sensível, você não vai fazer com a pessoa o que não gostaria que fizesse com você. Então, eu tenho aprendido isso, gente. Apesar de estar há pouco tempo, né, no hospital, a gente se sensibiliza, né, com algumas questões. Bom, e aí a gente ficou ali com o paciente, a gente tentou, né, ficar animando ele um pouco e tal. O médico, talvez ele receba alta amanhã, não sabemos. Mas o médico estava passando a visita e na hora de aferir os sinais vitais, eu também nem precisei aferir todos, porque como o médico estava lá, eu peguei os dados com ele, né? Como a pressão, o médico pegou comigo, a frequência cardíaca eu peguei com ele. Aí depois disso a gente perguntou pra ele, né, se ele já tinha tomado café, ele falou que não, ele foi tomar café. E, bom, ele falou que já tinha tomado banho e que também já tinham trocado o leito dele, né, a roupa hospitalar. Então a gente meio que não precisou fazer nada, assim, com o nosso paciente, né, em si. Aí a gente foi pra anotação, porém os computadores, eles estavam com um problema, que a senha não estava entrando, parece que trocaram. E na hora de entrar também a gente quase não entra hoje, porque a gente sempre passa lá embaixo e a gente tá com um crachazinho. Na hora que a gente entra, assim, tem a catraca, a moça, ela só vê o nosso crachá e abre. Aí hoje foi meio diferente. Hoje ela, tipo assim, eles falaram, né, hoje vocês entram e tal, mas depois eu vou precisar que os professores, no caso, deem os nomes de vocês para vocês entrarem.
que eu tô falando isso? Por que eu não tô falando mesmo? Ah, tá, dos computadores, né? Aí tava dando um problema lá, né, com a senha e tal. E aí, como a gente tava mais tranquila, a gente foi observar as meninas, né, fazendo outros procedimentos. Aí tinha um senhor, né, no mesmo quarto, que as meninas foram dar banho nele. Não era banho de leito, era de aspersão no chuveiro. Porém, ele precisava de ajuda, porque ele tinha risco de queda e tal. E ele tava com muita dor na perna dele, porque ele tinha sofrido uma queda lá no hospital na sexta-feira. E aí, eu não sei o que aconteceu, que era a Gabi e a Thay, né, que tava dando banho nele, mas eu não sei o que aconteceu, que a Gabi precisou sair pra ir atrás de alguma coisa. E aí eu entrei no banheiro junto com a Thay. A gente secou ele. Ele deu uma levantada que não era pra ter dado. Depois o professor chamou a atenção do paciente, né? Porque ele não podia ter levantado daquele jeito. Aí eu ajudei, né? Tipo, a Thay pegou ele de um lado, eu segurei ele, tipo, aqui. E a gente pegou o pano, porque ele não tinha a toalha dele, eu não sei se tinha perdido, o que tinha acontecido. A gente pegou o pano da própria cama, sabe? O lençol, e começou a secar ele. Só que, gente, ele tava em pé, não era pra ele estar em pé, mas ele tava em pé, ele tava sentindo muita dor. E aí, tipo, ele tava apoiado aqui em mim e apoiado aqui na Thay. Depois, o professor ajudou ele a se sentar de novo na cadeira. Trouxeram ele pro quarto, colocaram a fralda nele e tal. E a gente ficou mais nessa de observar mesmo, porque aí começou a surgir algumas coisas. O professor... Gente, é incrível. A gente ficou muito ansiosa, assim, pra fazer as coisas. A gente lá paradinha, tipo, professor, não tem nada pra fazer, não tem nada pra fazer. E aí, assim, olha, meninas, agora surgiu uma coisa, eu quero que vocês vão lá fazer, né? A paciente do quarto tal, ela vai subir pra outro setor. E aí eu vou pedir pra vocês fazerem o terminal. Aí eu olhei assim pra cara dele. Aí eu, professor, o que é terminal? Aí ele olhou assim pra mim. Aí ele deu risada. Ele falou assim, eu aqui te pergunto o que é terminal, porque a gente já viu. Eu falei assim, professor, eu não faço ideia do que seja terminal. Aí ele me falou, né, que era quando a paciente subir, tipo, a paciente ou ia de alta ou ia para outro setor. E tem a limpeza, né, que a gente faz, mas o terminal é quando o paciente sai, aí você tem que limpar, tipo, literalmente tudo. Não só o colchão ou o travesseiro, mas a maca, tudo. E a gente foi fazer esse negócio. Aí nessa tava eu, a Duda e a Nath, porque a gente... Acontece assim, gente, a gente se separa, né, as duplas, os trios, mas quando vai ver, tá uma com a outra com a outra. E aí a Nath veio ajudar a gente. A gente estava fazendo lá, né, a limpeza e tal, aí o professor entrou. Nossa, o professor me fez outra pergunta. Olha, hoje o professor me encheu de perguntas, gente, que incrível. Ele fez uma pergunta lá sobre a fralda, se era pra colocar no lixo comum ou se era no infectante. Eu olhei assim pra ele, eu pensei, meu Deus, mas infectante, tipo, se parar pra pensar, seria no infectante e tal. Gente, ai, eu não aguento mais tanta pergunta. Mas beleza, deu certo. Tava lá, aí ele saiu de novo. Aí quando ele voltou no quarto, aí ele virou pra mim e falou assim, Rebeca, você vai descer com a técnica lá pra fazer o raio-x. E bom, eu desci lá com a técnica, a gente levou o paciente, deixou ele não, né? Deixou a paciente lá na porta do raio-x. Aí a gente subiu de novo. Quando eu subi, um outro enfermeiro veio perguntar pro professor quem que ia descer com ele pra ir levar uma paciente pra endoscopia.
E aí o professor pediu pra mim descer de novo com ele, eu e a Duda. E a gente desceu com a paciente pra endoscopia. E, gente do céu, o prédio de fazer exame é tipo do outro lado, assim, do hospital, lá fora. Nossa, é um rolê, viu? A Nath até falou que para pacientes que estão com oxigênio, que são obesos, é mais complicado ainda. E aí eu tive que levar a cadeira de roda, gente. Meu Deus do céu. Eu cheguei lá morta, tá? Morta. Porque tem as rampas, tem as subidas. E aí, bom, foi basicamente isso. Tipo, desci pro raio-x, desci pra endoscopia, fiz a limpeza do leito, observei vários procedimentos, auxiliei no banho. E lá pro finalzinho o professor me fez passar por. E aí a Duda terminou a anotação, assinou, o professor assinou, carimbou. E ele assim, com o papelzinho na mão, ele falou assim, ó, vocês que vão passar o plantão. Aí eu virei pra cara dele e eu falei, tipo assim, só que a minha pergunta, gente, foi muito genuína pra ele, tipo, eu mandei um como assim? Tipo, só que foi um como assim, meio, tipo, muito assustada, tá? Porque eu vi, assim, gente, o plantão que eu fui passar era de um paciente só. Eu ia passar o plantão pra técnica, era de um paciente só, era de boa. Só que eu me assustei, por quê? Porque eu já tinha visto a enfermeira-chefe passando o plantão geral. E assim, meu Deus do céu, cara, eu lembro que a gente tava nos computadores e aí, tipo, reuniu um médico, tava médico, nutricionista, fisioterapeuta, tipo, na sala, assim, no posto de enfermagem. E a enfermeira-chefe passando o plantão. E eu fiquei em choque. Era um paciente só? Era. Mas eu nunca fiz isso na minha vida, gente. Eu não sabia nem pra onde ia, não sei nem como fala. E eu virei pra ele e falei, como assim? Aí ele começou a rir. Ele falou assim... Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Aí o professor riu da minha cara. Ele falou assim, vocês vão passar plantão. Aí ele falou como que eu tinha que falar. Ele literalmente falou como que eu tinha que falar. Ele falou assim, ó, você vai chegar lá em quem tiver, né? Nesse plantão. Vai levar a folhinha, vai falar o nome do paciente, a idade. Aí você vai falar assim. Eu recebi o plantão, o paciente referiu ter tomado banho às 6h30. Ele foi encaminhado, né, para ultrassonografia. Enfim, gente, passar todo o histórico do paciente e disse. Só que eu acho que ele viu que eu fiquei muito assustada. Eu fiquei olhando, tipo, ele falando o que eu tinha que falar e eu olhando assim pra ele, tipo. Aí ele virou ele, não, calma aí que eu vou com vocês. Aí a gente ficou lá, né, no corredor paradinho esperando ele vir. Aí a gente chegou lá no posto de enfermagem, a técnica que eu ia passar o plantão era a mesma que eu tinha descido pro raio-x com ela. E ela era um amor, gente. E aí eu passei o plantão pra ela, deu tudo certo, graças a Deus. E a gente veio embora, só que antes de vir embora, a gente fez aquilo que vocês já viram aqui no vídeo, né? A gente fez uma sessão de fotos, porque a gente tá enrolando pra fazer isso, ó. Era pra ter tirado lá quando a gente iniciou, mas a gente ficou adiando e resolvemos tirar hoje. Bom, gente, e... Ui, misericórdia. Por enquanto é isso, eu não vou me despedir de vocês porque eu acho que eu vou fazer igual no outro vídeo. Eu vou juntar o relato de segunda e de terça, então até depois. Paciência. Nossa, tem que devolver essa caneta da Thaís, eu tinha esquecido. Tava comigo. Sujo?
Voltei, gente, pra falar pra vocês um pouco sobre hoje, né, terça-feira. Eu vou tentar falar mais resumidamente. Mas começar falando pra vocês, tá, que pra mim hoje não foi um dia fácil, tá? Não, nada fácil. Me estressei horrores. Eu já tava estressada, gente. Eu acordei hoje. Eu falei pras meninas, né? Quando eu cheguei na faculdade, eu falei pra elas. Falei assim, gente, hoje eu não estou aqui, tá? Minha cabeça tá em outro lugar. Já acordei daquele jeito, gente. Só que vocês não sabem nem o que aconteceu, cara. Olha, pra eu te falar, tá? Quando as coisas acontecem, acontece tudo de uma vez. Eu tava a um ponto de chegar na faculdade. E aí, eu tava sentada, gente, naqueles bancos, né? Nos últimos bancos, assim, do ônibus. E aí, faltava um ponto pra eu descer, eu peguei, levantei. Assim que eu levantei, adivinhem, um carro bateu no meu ônibus. Cara, eu levei um susto. Assim, graças a Deus, tá? Graças a Deus. Não foi tão forte, né, o impacto. Eu levei um sustinho, assim, tipo, deu um tranco, mas nada demais. E aí, bom, o motorista teve que parar, né, obviamente, pra ficar resolvendo as coisas. E eu desci pra subir pra faculdade. Só que, gente, olha, dias e dias, né, mas hoje foi complicado. Aí, bom, fiquei na anotação, Duda com os procedimentos. O nosso paciente, ele teve 7 AVCs, né? Segundo ele teve 7 AVCs. Gente, ele tava orientado, ele estava conversando, porém, quando o professor passou o plantão pra gente, ele falou, né, que o nível de consciência dele era rebaixado. E apesar dele estar alerta, ele tava um pouco letárgico. Eu achei até isso bem interessante, assim, sabe? Ele ia conversar com você e ele era acamado, tá? Ele não tinha a motricidade dos membros inferiores. Ele falou que foi por conta do AVC, né? Ele perdeu a mobilidade nos membros inferiores. Nossa, foi bem interessante essa parte. Tipo, eu nunca tinha visto isso. Deu pra ver claramente, sabe? A parte do rebaixamento do nível de consciência dele. Como ele era acamado, foi delegado, né, pra gente dar banho nele. Só que como a gente nunca fez, né, a gente nunca tinha feito nada, as outras meninas ajudaram a gente a dar banho. Quer dizer, elas deram banho, né, a gente ficou mais observando. E aí teve também uma aspiração que a Gabi fez, que a gente foi observar. Nossa, gente, eu nunca senti tanta agonia na minha vida, sério. A Gabi aspirando o paciente e, nossa, terrível, tá? Nossa, eu não gostei de ver essa parte, não. Não sei, gente, fiquei com tanta agonia de ver aquilo. Teve também a troca, né, do acesso do nosso paciente, essa parte eu não vi. Eu tava fazendo a anotação. Eu também fiz a desinfecção dos negócios lá que a gente usou, da bacia, da comadre. E aí, gente, eu achava, tá, que a gente fazia a desinfecção e botava em algum lugar pra ser, sei lá, esterilizado em outro canto, mas tipo, a gente só fez a desinfecção e teve que botar de novo na rouparia do lugar da onde a gente pegou. Fiquei tipo, uai, eu achava que era esterilizado. O professor me encheu de perguntas de novo que eu não sabia responder. Tipo assim, gente, não é que eu não sabia responder, mas, cara, às vezes eu até sei, mas daí
É por isso, tá? Por isso que eu tô estressada, gente, comigo mesma, tá? Sabe quando você fica se autocobrando? Pois é. Só que assim, gente, tá? Eu não sei se vocês viram o meu primeiro vídeo. Lá eu não sei se eu falo lá. Se eu não falei, eu tô falando agora. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, tá? Eu tava conversando com a Thay e eu tava falando pra ela que eu sou pique fobia social, tá? Ou era. E tanto que entrar na área da enfermagem pra mim, uma das partes que eu mais estava com medo era nessa questão de comunicação, enfim, de conversar com as pessoas. Eu juro pra vocês, tá, que gravar esses vídeos tem me ajudado muito. Gente, eu já tô bem melhor do que eu era antes, tá? Eu fui assistir um vídeo meu aqui e eu percebi, tá, que na hora que eu vou gravar, tipo, eu fico falando, e na hora que eu vou falar, eu travo. Eu fico repetindo as coisas, eu fico com esses... Como que você fala? Com isso, entendeu? Tipo, eu esqueço que eu vou falar, porque eu tento pensar rápido na hora de formular a frase. Porém, gente, gravando, eu percebo onde eu tô errando, o que eu tenho que melhorar. E eu já tô bem melhor do que antes. Eu estou estressada comigo mesma, porque, cara, eu tenho me feito uma cobrança que não me cabe, gente. Tipo, o que eu tenho que reconhecer é que eu estou indo bem, sabe? Tipo, aos poucos eu estou indo bem. Mas daí eu fico me cobrando, só que eu tenho que pensar que, meu Deus, eu saí, tá, de um lugar que eu tava péssima e eu já tô conseguindo falar, entendeu? Tipo, eu já estou conseguindo falar, já estou conseguindo me virar. Eu passei um plantão me tremendo, mas passei. Hoje eu passei outro. Foi muito difícil, vontade de chorar, de sair correndo, mas passei, tá? E, tipo, eu poderia estar falando melhor com os pacientes, eu poderia falar melhor com a equipe, eu poderia me comunicar melhor. Porém, gente, tudo é um processo, sabe? Tudo é um aprendizado. Cada um tem um tipo de problema, né? Cada um tem uma área em que não é bom. Porém, gente, só o tempo melhora. E eu tenho tentado não pensar muito sobre. Hoje eu só acabei pensando mais porque o professor às vezes vinha fazer uma pergunta e eu sabia responder, mas eu na hora me dava um branco. E aí hoje, gente, nossa, hoje eu estava péssima. Faz parte do processo. Dias de luta e dias de glória. Hoje o meu dia foi de luta, amanhã será de glória. E era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu não tenho muito o que falar sobre o plantão em si. Semana que vem eu volto pra falar mais, né? Continuar com os meus diários. Nossa, sabe o que eu tava pensando? Que, cara, vai ser tão bom. Eu tô gravando isso e aí lá na frente, quando eu me formar, ou quando eu estiver trabalhando, eu vou ver esses meus vídeos e aí eu vou estar lá assistindo o primeiro dia de estágio. A coitada, perdida, bichinha, não sabe de nada. Eu me despeço de vocês por aqui. Beijos. E até a próxima.